Esse é o nosso Deus, que tem tido um cuidado especial na minha vida e na sua vida. Por isso que Ele marcou esse encontro conosco nesta noite, amém? Convido a igreja a se colocar de pé, amém? É motivo de alegria estar recebendo o nosso irmão Jonathan, amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração e fala com o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui nesta noite. Fala para Ele o que você necessita. Fala para Ele o que tem angustiado o teu coração, o que você tem enfrentado, porque Ele está aqui de braços abertos, só esperando eu e você abrirmos a nossa boca e falarmos com Ele. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós já te louvamos, nós já te engrandecemos. Papai querido, o Senhor é o único Deus que sonda coração e lê pensamentos. Nesta noite, Senhor, que o Senhor venha sondar cada coração, cada pensamento. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha visitar a tua igreja, tirando toda essa angústia, tirando todo esse vazio, tirando todo esse medo nesta noite. Mas que nesta hora, Espírito Santo de Deus, o Senhor começa a aquecer cada coração. Que nesta hora, ó Pai, o Senhor começa a visitar a tua igreja com a tua paz, com o teu refrigério, com a força do Senhor. Visita a tua igreja nesta noite com a tua libertação. Lança por terra, Senhor, os pensamentos. Lança por terra todo vício. Lança por terra, Papai querido, em nome do Senhor Jesus, todo o peso. Mas que nesta hora, Senhor, o Senhor venha abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais da tua igreja. Que a palavra que venha direto do coração do Senhor para os nossos corações venha trazer vida, vida com abundância, venha trazer esperança, venha trazer a força do Senhor, venha trazer a cura, venha trazer a paz do Senhor sobre a tua igreja nesta noite. Eu apresento o teu servo, que irá ministrar a tua palavra, que o Senhor venha continuá-lo, usando, ó Pai, para falar conosco em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria a gente estar reunido para alimentar da palavra do Senhor. Abram vossas Bíblias em Salmos 24. Salmos 24. Amém? A palavra do Senhor fala assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes e estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Podeis assentar, irmãos. Esse salmo foi escrito por Davi, o menino tirado das malhadas,
que acreditou um dia naquilo que Deus entregou para ele, teve fé no coração, acreditou de verdade que Deus pode mudar a vida de cada um de nós, assim como mudou a dele, caminhou, enfrentou dificuldades, acreditando que Deus poderia fazer e faz a diferença, e fez a diferença na vida desse grande homem. Ele escreve salmos, reconhecendo esse Deus poderoso, esse Deus verdadeiro, que para você reconhecê-lo de verdade também, é preciso que você faça como Davi, creia de verdade, faça como Davi, lute pelaquilo que Deus coloca nas suas mãos, faça como Davi, enfrente gigantes, mas enfrente com Deus, e você sempre vencerá batalhas, porque Deus é o Rei da glória. Esse Deus que nunca perdeu uma batalha desde o começo até o fim da palavra do Senhor, é o mesmo Deus que nós estamos aqui hoje reunidos, servindo como servos verdadeiros. Esse Deus que pode mudar a sua vida de uma hora para outra, basta que você acredite de verdade e mostrar a sua diferença para as outras pessoas, para que elas também venham querer alimentar do pão da vida, da água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Davi estava cuidando dos cordeiros quando Samuel chega em sua casa. Naquele momento, através da palavra que Deus tinha dado para Samuel, Samuel parte para ungir um dos seus irmãos mais velhos, mais forte, o guerreiro, aquele que sabia lutar. Quando ele vai em direção, Deus toca no coração e fala: não é esse, porque eu conheço o coração de cada um de vocês. E você, Samuel, está olhando pelo lado externo. Aquilo quando nós estávamos no mundo e julgávamos as pessoas olhando a parte externa, Deus olha dentro do seu coração e sabe que você tem poder para mudar, basta que você acredite nele e ele muda a vida de cada um de vocês. Foi assim na vida de Davi, que nem estava naquele lugar, mas a palavra tinha sido dada a Samuel para chegar a Davi, e não importava que se tivesse mais pessoas na sua frente, porque a palavra era para Davi, a palavra é para cada um de vocês, e essa palavra vai mudar a vida, e continuará mudando, porque nós cremos nesse evangelho. Nós estamos aqui no único sentido, no único intuito: servir e adorar a Deus verdadeiramente, sem pedir nada em troca, porque Deus já faz coisas maravilhosas na nossa vida. Nós temos que agradecer já por tudo que Deus já tem feito. Mas lembra que quando você é verdadeiro com Deus, não há limite para que a sua mudança cresça, para que você cresça, para que você desenvolva, para que você se torne mais espiritual. Assim como na vida desse pequeno Davi, que nem estava naquele lugar. Talvez, aos olhos humanos, um daqueles seus irmãos mais velhos ia tomar o lugar de Davi, ia tomar a sua bênção, mas a bênção era dele. E quando a bênção é de cada um de vocês, ninguém toma de vocês, porque Deus a deu a vocês. Agora basta vocês pegarem essa bênção e caminhar. Naquele momento, quando passam todos os irmãos, todos os filhos de Jessé, todos os irmãos de Davi, Samuel fica perdido, porque tinha ido naquele lugar para ungir aquilo que Deus tinha falado para ele, um dos filhos de Jessé. Acabaram-se os meninos? Samuel pergunta. Jessé responde: não, ainda há um menorzinho da casa. E Samuel fala para ele: nós só vamos assentar à mesa quando esse menor chegar aqui. Porque esse menor que estava lá às malhadas era o escolhido para fazer a vontade de Deus. Porque aquele menor tinha humildade no coração. Se você notar mais na frente em 1 Samuel, você vê que Davi dava a sua vida pelas ovelhas. Ele cuidava de verdade daquilo que Deus já tinha colocado nas mãos dele para cuidar. Às vezes Deus coloca algo nas nossas mãos e nós achamos que não tem valor, e você está por fora. Tem muito valor tudo aquilo que Deus coloca para vocês cuidarem. Não importa se é um irmão, não importa a categoria, não importa, Deus não faz acepção de pessoas. Todas as vezes que Deus coloca uma pessoa para que nós abracemos e nós preguemos o evangelho, você não sabe o tão grandioso Deus se agrada quando nós fazemos a vontade dele.
Naquele momento Samuel aprende uma lição e vê que Deus não olha na parte externa das pessoas, Deus olha dentro do coração, porque é lá dentro do coração é que você vai colocar o Espírito Santo, é dentro do seu coração que você vai colocar a fé, em caminhar com Deus, em aprender a andar com Deus, e Deus muda a sua vida, como mudou a vida de Davi, que nem estava naquele lugar. Davi escreve salmos aqui, porque Davi já tinha uma caminhada longa com Deus, aprendeu a confiar de verdade, aprendeu a ver tudo que Deus fez na vida dele. Um menino tirado das malhadas que se torna um rei. E você só vai se tornar grandioso nas mãos do Senhor se você acreditar de verdade e confiar de verdade naquilo que Ele pode fazer na sua vida. A palavra de Deus fala lá em Êxodo 12, segundo livro, Doze, 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então naquela mesma noite, o Faraó chamou a Moisés e a Arão, e lhes disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir o Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Um povo cativo, 430 anos, uma nação mais poderosa daquele momento, o Egito, não tinha a mínima possibilidade de se libertar daquele lugar. Mas um dia eles clamam a Deus e Deus ouve. E lembra da promessa que ele tinha feito a Abraão, o pai da fé. Por causa de Abraão, nós também estamos reunidos, porque também somos povo de Deus, nessa mesma fé que Abraão teve. A partir desse momento, Deus começa a mudar algo na vida desse povo, que era impossível aos olhos dos homens. Às vezes nós estamos em situações que nós olhamos e nós vemos que não há a mínima possibilidade da gente sair daquele deserto, daquele lugar, daquele cativeiro, mas você olha para a palavra de Deus e você vê que para Deus nada é impossível. O Senhor manda 10 pragas para mostrar para Faraó quem era o Deus verdadeiro dos hebreus. E na última praga, os primogênitos. A partir desse momento, o Faraó vê que esse Deus é de verdade, porque quando Deus manda Moisés falar com ele, no começo ele fala: não conheço esse Deus e não vou libertar esse povo, porque esse povo me pertence, esse povo pertence ao mundo, a mim. E quando Deus começa a cuidar, porque quando você começa a andar com Deus, Ele começa a guerrear por você. Por isso, Ele é o Rei da glória. Tudo pertence a Ele. Naquele momento, o Senhor muda o cativeiro desse povo e começa a mandar pragas. E eles começam a ver que algo diferente estava acontecendo, porque as pessoas que faziam... os seus sacerdotes naquele momento não estavam conseguindo acompanhar aquilo que Deus fazia através de Moisés. E eles começam a ver a diferença de quem anda no mundo para quem anda com Deus. Quando você anda com Deus e acredita de verdade, as correntes são quebradas, como acontece na vida de Pedro em Atos dos Apóstolos. Mesmo no cativeiro, sem possibilidade de sair, preso pelas mãos e pelos pés, acreditando de verdade que se Deus colocou naquele lugar, Deus também ia tirá-lo. E Deus faz o milagre, manda um anjo lá dentro, um clarão se acende, porque o Senhor Jesus é a luz desse mundo. E a partir daquele momento o anjo cutuca em Pedro, e Pedro é liberto daquele cativeiro. A mesma coisa acontecendo aqui. 9 pragas são mandadas, e Faraó começa a observar que existia um Deus que cuidava daquele povo, um Deus que lutava por aquele povo. Esse mesmo Deus luta por nós, porque também fazemos parte desse povo.
porque um dia antes nós estávamos no cativeiro do mundo, e agora nós viemos para a presença de Deus, porque um dia nós clamamos e Ele nos ouviu, e disse: agora vocês vão andar comigo e vão ganhar almas, assim como Ele fala para Pedro na pescaria: você agora, Pedro, será pescador de homens. Esse é o verdadeiro intuito da palavra do Senhor. Mas você precisa ter humildade e acreditar de verdade, porque a palavra de Deus também fala que você não pode chegar de qualquer maneira. Você vai vir como você está, mas depois Deus vai mudando, Deus vai curando, Deus vai transformando, Deus vai fortalecendo, colocando coragem onde tinha medo, colocando visão onde tinha cegueira, colocando força onde tinha fraqueza. A partir desse momento, o Senhor, com a sua mão forte, faz esse povo sair do cativeiro e coloca o povo no deserto, porque no deserto Deus faz o maná cair do céu. No deserto Deus alimenta, porque Deus é vida em qualquer lugar que você estiver com Ele. A palavra de Deus fala lá em Lucas 18, a palavra de Deus fala assim, Lucas 18. Veja o que acontece quando você tem fé e você acredita de verdade na palavra de Deus. O nome do Senhor é glorificado e o tempo começa a avançar, e não importa o tamanho do tempo, a distância, quantos anos, o nome do Senhor continuará sendo sempre o mesmo, o Rei da glória. Reconhecimento nós temos que ter. Lucas 18:35, a palavra de Deus fala assim: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse, e tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupere tua vista, tua fé te salvou. E aqui nós voltamos à mesma pergunta que o Senhor está fazendo a esse cego de Jericó: o que queres que eu te faça? Responda para Jesus o que você quer que Ele faça na sua vida, a transformação que Ele quer que você queira que Ele faça, porque Ele está no meio de nós. A palavra de Deus fala: onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá eu estarei. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar perguntando: o que queres que eu faça com você? É só você ter fé e dar o primeiro passo, fazer o que esse cego que nem enxergava fez. Não perdeu aquela oportunidade. Jesus nunca mais ia passar em Jericó, não daquela maneira, andando como homem, filho do homem. E ele não perdeu aquela oportunidade. Perguntou: o que está acontecendo no meio de toda essa barulheira? Porque eu ouço, eu não vejo, mas eu ouço. E falaram para ele que um certo Jesus que estava fazendo todos aqueles milagres e estava grandiosamente sendo reconhecido naquele lugar, estava passando. E ele não perdeu a oportunidade, gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele grita, Jesus ouve, mas continua caminhando para mostrar para cada um de nós que você precisa continuar clamando o nome do Senhor. Você não pode desistir a primeira vez que Ele não olha. Você tem que continuar firme, porque Ele é o Rei da glória, Ele é dono de todas as coisas, Ele criou cada um de nós, nos deu oportunidades para que nós tivéssemos o livre-arbítrio e hoje pudéssemos estar aqui nesse lugar e fazendo a escolha de andar com o Senhor Jesus, a mesma escolha do cego de Jericó, a mesma escolha de Davi. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus continua caminhando. Os seus discípulos que estavam aprendendo, assim como nós aprendemos todos os dias na caminhada do Senhor, começam a repreender aquele cego, mas Jesus continua caminhando, porque os discípulos também iam aprender uma lição. Porque quando se aproxima de Senhor Jesus Cristo, Ele quer que você se aproxime de verdade. E talvez se você clamar só uma vez, não é o suficiente. O cego já tinha clamado várias vezes e não estava desistindo, porque ele queria receber o milagre.
E para você receber um milagre na sua vida, você tem que continuar vindo, buscar, continuar buscando incessantemente a palavra do Senhor, até que o Senhor Jesus vá parar e olha para trás e fala: o que você quer que eu faça? A mesma pergunta que Ele está fazendo aqui nesse momento para cada um de vocês: o que vocês querem que eu faça na vida de vocês? Se algo já aconteceu, agradeça a Deus por isso, se não, continue buscando. Aquele cego responde porque o Senhor Jesus queria ouvir da voz dele: o que você quer que eu faça? Ele falou: que eu veja. A partir daquele momento, seus discípulos aprendem uma grande lição, porque todas as pessoas têm oportunidade para se aproximar do Senhor Jesus. Não importa dos mais humildes, dos mais grandes, não importa, todos nós somos filhos. Se você se aproximar de verdade com o seu coração aberto, o milagre acontecerá na sua vida, como tem acontecido no meio de nós. Depende de cada um de vocês. A partir daquele momento, o Senhor Jesus Cristo fala: veja, a tua fé te curou. Esse é um verdadeiro sentido do Evangelho. Aproximar cada um de vocês do Senhor Jesus, aproximar cada um de vocês da palavra de Deus. Por isso que o Senhor coloca todos esses grandes homens que não importaram com as dificuldades que eles iam passar: Davi, Moisés, Noé. Nenhum deles, nem o cego de Jericó, que não falou o seu nome, mas falou a atitude que ele teve, tão grandiosa, que teve que colocar o nome dele no livro da vida. Que a partir desse momento o Senhor Jesus faz mais um milagre, e continuará fazendo, porque somos esse povo que quer a salvação. A palavra de Deus fala em Juízes 16, livro de Juízes, depois de Josué, Juízes 16, a palavra de Deus fala assim, 16, 27. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam, enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que naquele estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Sansão foi um homem que foi levantado por Deus para fazer a diferença. Só que Sansão, ao invés de fazer a vontade de Deus, começa a fazer a sua própria vontade. E começa a fazer a vontade dele e cair nas ciladas que o mundo oferece. A partir desse momento, mesmo Sansão fazendo a própria vontade, mesmo assim ainda estava fazendo a vontade de Deus, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Esse é o Rei da Glória que nunca perdeu uma batalha. Se você acreditar de verdade, e se você colocar os seus pés, a sua caminhada, nas caminhadas do Senhor, você também se tornará um vencedor. Sansão recebe vários golpes, recebe várias quedas, vence algumas e perde outras, e no momento que ele aprende a confiar no homem, e a palavra de Deus fala: maldito o homem que confia no homem, não confia em Deus, ele cai, e perde tudo aquilo que Deus tinha dado para ele da noite para o dia, e além de tudo, ele perde a sua visão, se torna chacota para os filisteus, porque não quis fazer a vontade de Deus naquele momento. Mas quando Deus tem obra nas nossas vidas, a gente cai e o Senhor nos levanta de novo. Você lembra de Pedro quando estava afundando sobre as águas, quando se aproxima do Senhor Jesus? Ele já estava sob o milagre, andando e caminhando sobre as águas, mas quando ele olha
para as tempestades, para as dificuldades, para o maremoto, ele começa a afundar, porque tirou os olhos do Senhor Jesus, tirou os olhos da direção da palavra de Deus. Temos que tomar cuidado, porque a partir do momento que você se torna povo de Deus, você agora começa a fazer parte do caminho que o Senhor nos direciona agora. Sansão aprende essa lição, se torna cego, eles o cegam, para que ele mesmo, se tivesse força de novo, não conseguisse enxergar aonde ele ia ter que fazer a vontade de Deus. Mas a partir daquele momento ele faz uma oração verdadeira, talvez a maior oração da sua vida, porque nós só somos verdadeiros com Deus quando passamos por dificuldades. Quando nós estamos no bem bom, nós nunca olhamos para as coisas de Deus, nunca olhamos e sabemos que nós somos dependentes de Deus, porque se você colocar a sua vontade, a vontade de Deus, Ele muda a sua vida. E Sansão recebe mais uma oportunidade de vida, e no momento que ele fica cego, ele começa a enxergar que sem Deus ele não era ninguém. Sem Deus ele não era nada, que toda a força que ele tinha, e todas as batalhas que ele tinha vencido, não tinha sido da sua própria força, mas a força de Deus que tinha sido colocada à sua mercê, para fazer a vontade do Senhor. Essa mesma força Deus coloca no nós, coloca nas nossas vidas a força de continuar vencendo batalhas, a força de continuar nos livrando do mal, do mundo, das coisas que o mundo oferece para cada um de nós. E a partir desse momento, Sansão, no meio de duas colunas, Deus devolve aquilo que era dele por direito, porque agora ele reconheceu que sem Deus ele não era ninguém, e com aquela força que Deus o restaurou, ele vence mais uma batalha, mostrando para mim e para você, esse é o Deus da glória, aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. E se você acreditar e colocar Ele no seu coração e fazer a vontade dEle, você continuará sendo vencedor em meio às dificuldades. A palavra de Deus fala lá em Jó, já estamos terminando, Jó antes de Salmos, Jó primeiro, Jó. Primeiro 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, mataram os servos e fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, ao qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-te em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó nos mostra uma fé grandiosa. Se você notar na palavra de Deus, você vê que Jó estava sempre falando do Senhor, dando conselhos, querendo se aproximar cada vez mais de Deus. A mesma coisa que nós fazemos aqui, ter intimidade com Deus. E um dia o Senhor permite que tudo que Jó tinha seja levado. A maioria das pessoas, quando passa por uma pequena dificuldade na vida, já se distancia da palavra do Senhor.
Mas lembra que Deus sempre coloca um peso na sua coluna que você consegue carregar. Se Jó estava sendo tentado dessa maneira, porque Deus sabia que ele podia ir além do que estava acontecendo. E cada vez que o inimigo atacava Jó, Jó se tornava mais forte e se aproximava de Deus. Porque é assim nas nossas vidas. Quando nós somos atacados pelo mundo, é que nós nos aproximamos de Deus. E aí nós nos aproximamos de verdade e nos entregamos de verdade aos caminhos do Senhor. E nada daquilo que Deus coloca nas nossas mãos é nosso, porque quando nós nos partimos desse mundo, não vamos levar nada. Por isso Jó disse: nu eu vim e nu eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. A partir de todos os ataques que Jó teve, Jó começa a falar com Deus, da sua maneira, do seu jeito. E Deus não responde em nenhum momento, mas ele não desiste. Continua falando, continua dizendo que um dia ele pregava o evangelho, que ele ajudava as pessoas que andavam em dificuldade, que ele fazia a obra de Deus. E por que estava acontecendo? Será que tinha pecado na vida dele? E Deus continua não respondendo. Os seus amigos se aproximam e ao invés de ajudar Jó, ficam caluniando, dizendo que ele tinha pecados, mas sem saber e com mais feridas, porque mais pragas vinham sobre Jó, ele continuava adorando a Deus. Até que no momento que Jó achava que Deus não ia mais falar com ele, Jó responde, mostrando para vocês, mostrando para nós. Veja que para Davi receber aquilo que Deus tinha na vida dele, ele só recebeu depois de vários anos na dificuldade. Primeiro ele enfrentou Golias, mas aquele enfrentamento de Golias foi para ele ficar forte. Davi estava sozinho acreditando, era apenas Davi que estava acreditando na obra de Deus no seu coração. As outras pessoas não acreditavam em Davi hora nenhuma. Mas isso fez Davi desistir? Não. Davi continuou avançando. O cego de Jericó gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus continuava caminhando, os discípulos repreendendo, mas o cego desistiu? Hora nenhuma, continuou cada vez mais forte e gritando cada vez mais, até que Jesus parou e olhou e fez um milagre na vida dele. A mesma coisa acontecendo na vida de Jó, toda essa tribulação passando na vida dele, e ele falando com Deus e Deus nada. Quando ele pensa que Deus não ia responder, o Senhor fala: aonde você estava quando eu estava fundando os alicerces da terra? Deus começa a falar com Jó, mostrando que para você ouvir a voz de Deus, você tem que continuar persistindo, você tem que continuar enfrentando as dificuldades e as batalhas, porque você é vencedor. Quando andamos com Deus, somos vencedores na palavra do Senhor. É por isso que Deus pega essas pessoas que estavam nas malhadas, as pessoas que estavam cegas, ridicularizadas pela sociedade, e muda a vida delas e mostra para o povo e fala: olha o que eu fiz na vida desse povo meu. Por isso que essa palavra sempre nos dará força para continuar avançando. A palavra de Deus, para finalizar, em Daniel, livro de Daniel, a palavra de Deus fala assim, Daniel 3, 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. 3 homens que não se dobraram a Nabucodonosor, não se dobraram ao mundo, porque eles conheciam Deus de verdade.
preferiram ir ao último momento, ao último sacrifício das suas vidas, andar com Deus, mesmo que fosse numa fornalha, do que a servir o mundo. E você vê o Rei da Glória, e para ele nada tem limites. Você vê um Deus fazer um milagre dentro de um forno, quando tudo já estava perdido para esses 3 grandes homens de Deus, presos na Babilônia, porque o povo tinha andado fora da palavra do Senhor. Mas eles conheciam o erro. E quando eles reconheceram que sem Deus eles não eram nada e precisavam de Deus, mesmo com toda aquela pressão do mundo sobre eles, não se dobraram, fizeram a vontade de Deus naquele momento. E quando você faz a vontade de Deus até o último caminhar da sua vida, vai acontecer milagres, lembra disso. E quando eles são lançados naquele fogo ardente, o Rei da Glória entra lá dentro também. E começa uma caminhada. E a palavra de Deus fala que Nabucodonosor olha e diz: não foram 3 que nós jogamos? Foi, estou vendo 4. E um tem a semelhança dos deuses. Você sabe por que o Senhor entrou no meio daquele forno com Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque eles tiveram fé. Essa mesma fé que nós também temos, porque estamos aqui fazendo esta mesma vontade do Senhor. E não importa o que o mundo oferecer para cada um de vocês, vocês vão fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós só servimos a Deus, o Rei da Glória. Nós só servimos ao Senhor Jesus. E quando nós fazemos a vontade do Senhor, Ele faz milagres na nossa vida. Por isso o grande nome desses grandes homens que andaram com o Senhor ficou gravado nesse livro. Porque nenhum deles retrocederam, todos eles avançaram em meio à dificuldade. O cego de Jericó, Davi, Jó, Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram a vontade do Senhor. E por isso nós aprendemos um pouco mais com essa palavra nesse dia de hoje, que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós agradamos aquele que é dono de todas as coisas, aquele que nos criou lá no começo, e aquele que nos molda através do seu Filho Jesus, que morreu na cruz, para que nós continuemos ganhando almas ao Senhor. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém? Quem precisa de oração? Amém? Vamos estar orando, pela nossa família, pelos pedidos de orações nessa noite. Vamos estar orando pela vida da Emily, Gabriele, Milena, Renata, João Neto, Mário, esposa, Lorivaldo e Cátia, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João e Enzo, tem Rafaele, Elicleide, amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós apresentamos cada vida e cada nome que foi citado diante da Tua presença nesta noite. Papai querido, nós sabemos que o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe, que nesta hora o Senhor venha alcançá-los, ó Pai, com a cura, com a libertação, com a transformação do Senhor, que o Senhor venha suprir as necessidades materiais e espirituais, que o Senhor venha visitar com a Tua paz, com o Teu refrigério nesta noite, com a Tua cura, ó Pai, nós te pedimos nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha, ó Pai, levar cada um, ó Pai, de volta para os Teus lares, debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do acidente, livrando do homem sanguinário, livrando, ó Pai, do homem fraudulento. Papai querido, nós te louvamos e eu te agradeço, ó Pai, por cada vida que está aqui conosco. Nós te agradecemos por cada vida que nos ouviu nesta noite. Abençoa, Senhor, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo, em nome do Senhor Jesus, amém?
Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. E nós dizemos amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Glaico vai estar louvando o hino, né, que o Jonathan pediu. Amém? Glória a Deus. Aleluia.